Fala, galera. Tudo tranquilo? Hoje vou contar para vocês uma história que é de arrepiar até os cabelos da nuca. E olha, essa aqui não é só sobre fantasmas e coisas assustadoras. É sobre escolhas, segredos e até sacrifícios. Já aviso, se estiverem no escuro, é melhor acenderem a luz. Ou não, né? Vai de vocês. Meu nome é Isabela e desde que eu era pequena, sempre tive essa coisa de sentir presenças. Não tô falando de barulhinhos na casa ou medo bobo do escuro. É coisa séria. Quando minha mãe morreu, eu tinha 8 anos. Achei que nunca mais ia vê-la, mas sabe o que aconteceu? Ela continuou aparecendo. Não em sonhos, mas ali, no canto do meu quarto, como uma sombra, me observando. No começo, eu achava que era minha imaginação. Depois, percebi que não era só a minha mãe. Outras presenças começaram a aparecer. Algumas boas, outras nem tanto. Isso me marcou tanto que acabei me tornando escritora de histórias sobrenaturais. Transformei o medo em palavras. E foi assim que minha vida seguiu até aquele dia em 2013, quando conheci Rafael. Eu estava lançando meu livro numa feira literária em São Paulo, quando ele apareceu. Alto, charmoso, do tipo que chama a atenção sem esforço. Ele disse que era engenheiro e estava atrás de investidores para uma tecnologia de mineração que, segundo ele, mudaria tudo. Ao lado dele estava Letícia, sua irmã mais velha. Ela tinha um ar sério, quase intimidante, como se enxergasse através das pessoas. A conversa fluiu bem, mas foi no final que Rafael soltou o convite que mudaria tudo. Ele me chamou para visitar uma propriedade da família, a Casa Rubra, no interior de São Paulo. Disse que o lugar era perfeito para eu me inspirar em um novo livro. Confesso que hesitei, mas a curiosidade foi maior. Mal sabia eu o que me esperava. O caminho até a Casa Rubra parecia saído de um filme de suspense. A estrada era cercada por árvores altas e uma neblina teimava em esconder o horizonte. Quando finalmente chegamos, minha primeira reação foi um arrepio. A mansão era enorme, mas decadente. As paredes estavam manchadas de vermelho, resultado da argila do terreno, e as janelas pareciam olhos vazios, espiando tudo ao redor. Rafael parecia animado, mas Letícia mal falava. Sua presença era pesada, como se a casa a alimentasse. Entrar na Casa Rubra foi como mergulhar em outro mundo. O teto da entrada principal estava parcialmente aberto, deixando a luz da lua iluminar os móveis cobertos de poeira e as paredes descascadas. Era ao mesmo tempo fascinante e assustador. Durante o jantar, Letícia deixou escapar um comentário que ficou martelando na minha cabeça. Ela disse algo como: nem todo mundo consegue entender o peso do que essa casa carrega. Rafael riu, tentando aliviar o clima, mas havia algo na voz dela que me fez ficar alerta. Depois do jantar, enquanto os dois conversavam na sala, decidi explorar a casa. Foi então que encontrei uma fotografia antiga em cima de um piano. Nela, havia uma mulher que parecia me encarar diretamente. O olhar dela parecia gritar por ajuda, e aquilo me arrepiou até os ossos. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, acordei com um som estranho. Era um sussurro vindo do corredor. Levantei, meio trêmula, e tentei entender o que estava ouvindo. Ajude-nos, não confie. Aquilo me congelou. Por que eu não fui embora? Porque, de alguma forma, eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo ali. No dia seguinte, Rafael saiu para resolver alguns negócios na cidade, deixando Letícia e eu sozinhas. Ela me evitava, mas isso não me impediu de continuar investigando. Eu sabia que havia algo errado naquela casa, e não demorou muito para encontrar provas disso. No escritório, revirando gavetas antigas, achei um diário. Pertencia a uma mulher chamada Mariana, que, pelo que entendi, era uma das esposas de Rafael. As primeiras páginas eram cheias de romance, mas, conforme o tempo passava, as coisas ficavam sombrias.
Ela descrevia como a casa parecia viva, sussurrando segredos, e como Letícia era fria e manipuladora. O diário terminava com a frase: "Essa casa devora almas." Continuei procurando e encontrei outros diários, todos com histórias parecidas. Cada mulher era atraída por Rafael, mas, depois de um tempo, algo sempre dava errado. Todas desapareciam de forma misteriosa. Meu estômago revirou quando percebi que Rafael havia se casado várias vezes e todas as esposas tinham morrido. Foi nesse momento que senti um arrepio e ouvi aquele mesmo sussurro: "Procure a chave." Seguindo o som, encontrei uma chave antiga escondida sob uma tábua solta no chão. Eu sabia que aquela chave era importante, mas não sabia o que ela abria. Mais tarde, naquela noite, enquanto fingia que estava tudo normal, escrevi em meu diário: "Às vezes a verdade precisa ser exposta, mesmo que seja assustadora." Falando nisso, se você gosta de histórias como essa, não esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ajudar a manter essas histórias vivas. Com a chave em mãos, decidi explorar o porão da casa. No fundo, havia um armário antigo com uma fechadura que parecia ter sido esquecida no tempo. Quando o abri, encontrei algo que me fez perder o fôlego. Uma caixa com documentos, contratos de casamento e certidões de óbito. Todas pertenciam às mulheres desaparecidas. Antes que eu pudesse processar o que havia encontrado, senti uma presença atrás de mim. Era Rafael. Ele parecia calmo, mas o olhar dele era cheio de culpa. "Você não deveria estar aqui, Isabela," ele disse quase num sussurro. Antes que eu pudesse responder, Letícia apareceu. "Ela não vai sair daqui, Rafael. Ela sabe demais." Foi quando percebi que Letícia era a verdadeira vilã daquela história. Rafael, embora culpado, era apenas um peão no jogo dela. Eles começaram a discutir e a tensão era palpável. De repente, Letícia tentou me atacar, mas Rafael a segurou. "Corre, Isabela! Saia daqui agora!" ele gritou. Mesmo hesitante, sabia que não podia ficar ali. Com os documentos em mãos, subi correndo, ouvindo os gritos e o som de luta ecoando pela casa. A casa rubra parecia desmoronar enquanto eu corria para a saída. Cada passo era um esforço, como se as paredes tentassem me segurar. Quando finalmente atravessei os portões, ouvi um estrondo vindo de dentro. Olhei para trás e vi as luzes da casa piscando. Parecia que ela estava morrendo. Nos dias seguintes, voltei para São Paulo com a certeza de que aquela história precisava ser contada. Usei os diários e os documentos para escrever um livro que expunha a verdade sobre Rafael, Letícia e a maldição da Casa Rubra. Foi minha maneira de honrar as vidas perdidas ali. No dia do lançamento do livro, senti um arrepio familiar. Olhei para a multidão e por um momento achei ter visto Rafael. Ele estava sorrindo, como se dissesse que estava em paz. Pisquei e ele desapareceu. Hoje, sempre que penso na Casa Rubra, lembro das últimas palavras de Rafael: "Viva por nós dois." E é isso que tenho feito, contando histórias e lembrando que, por mais assustador que o passado possa ser, ele nunca precisa definir quem somos. Cresci em uma família muito devota ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria. Minha mãe, Dona Regina, era daquelas que não perdia uma missa. Quando eu era criança, sempre a acompanhava na igreja. Aqueles momentos eram cheios de paz, mas confesso, quando cresci, abandonei tudo isso. Hoje entendo que foi a pior decisão da minha vida. Desculpem, nem me apresentei. Meu nome é Márcio. E o que vou contar para vocês aconteceu há mais de 10 anos, mas ainda me tira o sono. Era final de 2011 e eu morava com minha mãe, Regina, e meus 3 filhos, Rafa, de 7 anos, Júlia, de 9 e Gabriel, de 12.
A gente vivia apertado em um apartamento pequeno na zona norte de São Paulo, mas por um golpe de sorte conseguimos nos mudar para uma casa grande em um bairro tranquilo, bem mais afastado do centro. A casa parecia perfeita. Tinha um quintal espaçoso, um porão grande e uma varanda que dava para uma praça. Tudo parecia tão certo, tão abençoado. Só que essa sensação não durou muito tempo. Logo no primeiro mês, coisas estranhas começaram a acontecer. Foi em dezembro, no auge do verão, que notamos algo bizarro. Um enxame de moscas pretas tomou conta da varanda. Sério, não eram só algumas, eram centenas delas. Minha mãe, que sempre acreditou muito no espiritual, ficou desconfiada. Isso não é normal, Márcio, ela dizia enquanto espantava as moscas com um pano. Mas eu, teimoso, achava que era só coisa da natureza. Até que uma noite, enquanto organizava umas caixas no porão, ouvi passos acima de mim. Pensei que fosse algum dos meus filhos, mas ao subir não encontrei ninguém. Tudo estava silencioso. Depois disso, minha mãe começou a ouvir portas rangendo, mesmo quando estavam fechadas. A coisa mais assustadora, no entanto, foi o dia em que ela viu uma sombra passando pela sala e, ao se aproximar, encontrou uma pegada molhada no chão. Era como se alguém tivesse saído do nada, caminhado ali e desaparecido. A partir daí, os dias começaram a ficar mais estranhos. Meus filhos, que antes adoravam a casa, passaram a se sentir desconfortáveis. Júlia, minha filha do meio, teve o que eu só posso descrever como a experiência mais assustadora da minha vida. Era uma sexta-feira à noite e ela tinha chamado umas amigas para uma festa do pijama. Tudo estava normal, até que ouvi gritos vindos do quarto delas. Quando entrei, vi Júlia levitando sobre a cama. Ela estava inconsciente, como se estivesse dormindo profundamente, mas as amigas dela estavam em choque. Gritei pela minha mãe, que veio correndo com um terço na mão. Começamos a rezar desesperadamente. E como num passe de mágica, Júlia desceu lentamente e acordou como se nada tivesse acontecido. Foi assustador. Mas não parou por aí. Gabriel, meu filho mais velho, começou a reclamar que sentia alguém o empurrando quando estava sozinho. Um dia, ele foi literalmente arremessado contra a parede da sala. Rafa, o mais novo, também começou a agir de forma estranha. Ele ficava agressivo, rosnava e seus olhos... Cara, nunca vou esquecer como eles ficavam revirados enquanto ele dizia coisas como: "É hora de morrer e eu vou matar você." Eu não sabia o que fazer. Minha mãe dizia que tínhamos que chamar um padre, mas eu ainda estava relutante em acreditar que algo espiritual pudesse estar acontecendo. Só que com o tempo ficou impossível negar que algo muito errado estava naquela casa. Depois do que aconteceu com as crianças, não dava mais para ignorar. Júlia tinha começado a acordar gritando no meio da noite, dizendo que alguém estava no quarto dela. Gabriel, que sempre foi o mais calmo, estava cada vez mais agitado. E Rafa, bem, Rafa era o que mais me preocupava. Ele parecia não ser mais o mesmo. Então, decidi levá-los ao médico. Não era possível que tudo isso fosse só coincidência. Fomos ao consultório do Dr. Guilherme, um pediatra conhecido da região. Expliquei o que estava acontecendo, mas foi difícil fazer ele acreditar. Ele olhava para mim como se eu fosse maluco. No entanto, quando viu Rafa com aqueles olhos revirados e o comportamento estranho, ele ficou pálido. "Isso não é normal", ele murmurou. Mesmo assim, o diagnóstico dele foi evasivo. Disse que as crianças poderiam estar passando por um episódio coletivo de estresse devido à mudança para a nova casa. Ele recomendou que eu procurasse um psicólogo. Mas como um psicólogo ia explicar Júlia levitando ou o empurrão invisível que Gabriel levou? A situação piorou quando os funcionários do hospital perceberam o comportamento de Rafa. Um deles ligou para o conselho tutelar, alegando que havia algo muito estranho acontecendo em nossa casa. O departamento de serviços infantis apareceu para investigar.
E foi aí que as coisas tomaram um rumo ainda mais assustador. Durante uma das visitas dos assistentes sociais, Rafa fez algo que ninguém conseguiu explicar. Ele estava sentado no sofá, calado, quando de repente começou a andar de costas pela parede. Sim, você ouviu direito. Ele literalmente subiu a parede como se uma força invisível o estivesse controlando. A assistente social gritou e saiu correndo. Acho que naquele momento ela percebeu que aquilo era muito mais do que um caso comum. Para piorar, a polícia foi chamada. O capitão Marcelo, um veterano com quase 30 anos de serviço, veio investigar. Ele era cético, mas quando entrou na casa, confessou que sentiu algo estranho. Essa casa não é normal, ele disse enquanto olhava ao redor. A visita dele só confirmou que o que estávamos enfrentando era muito maior do que qualquer um de nós podia compreender. Depois da visita do capitão Marcelo e do que aconteceu com Rafa, minha mãe decidiu agir. Márcio, não dá mais para esperar. A gente precisa de ajuda espiritual, ela disse, com aquele tom firme que só mãe consegue ter. Foi então que entramos em contato com o padre Eduardo, da paróquia próxima. Quando ele chegou à casa, dava para ver no rosto dele que algo não estava certo. Ele fez uma oração na entrada e depois foi caminhando pelos cômodos. Essa casa está pesada, ele disse, segurando o crucifixo. Ele pediu para conversar com todos nós. Ficou um bom tempo falando com minha mãe, comigo e até com as crianças. No final, ele foi claro. O que vocês estão enfrentando aqui não é algo natural. Essa casa está sendo atormentada por forças malignas. Vocês precisam de proteção e oração. Ele explicou que precisava de autorização para realizar um exorcismo, mas enquanto isso, recomendou que rezássemos todos os dias e que evitássemos ficar sozinhos. Uma das coisas que o padre disse realmente mexeu comigo. Ele comentou: é importante que histórias como a de vocês sejam compartilhadas. Elas nos lembram que o mal existe, mas a fé é mais forte. Se você está acompanhando essa história, aproveite para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem de alerta e fé. O padre Eduardo voltou outras vezes para continuar as orações e fazer um levantamento completo da situação espiritual. Ele até encontrou objetos estranhos enterrados no quintal, como pequenos bonecos com símbolos gravados neles. Ele disse que aquilo podia ser um tipo de feitiço. Naquele momento eu soube que a única saída era lutar. A cada visita do padre Eduardo, parecia que o ambiente da casa ficava mais pesado. Até minha mãe, que sempre foi forte, começou a mostrar sinais de cansaço. Foi então que ele decidiu: vamos realizar os exorcismos. Já não há dúvida de que essa casa e vocês estão sob ataque espiritual. O primeiro exorcismo aconteceu numa tarde quente de domingo. Eu estava sentado na sala com minha mãe, o padre Eduardo e Rafa, que era o foco principal do ritual. O ambiente estava carregado. Parecia que o ar estava mais denso. Quando o padre começou a rezar em voz alta, Rafa começou a gritar e se contorcer. Aquela não era a voz do meu filho, era algo grave, como se outra pessoa estivesse falando através dele. No meio do ritual, o padre parou, olhou para mim e disse: continue rezando. A sua fé é o que vai fazer a diferença agora. Eu peguei o terço da minha mãe e comecei a rezar o que lembrava. Foi uma das experiências mais intensas da minha vida. Depois de quase 2 horas de oração, Rafa desmaiou. Quando acordou, estava confuso, mas parecia mais calmo. O segundo exorcismo foi ainda mais intenso. Dessa vez, o padre realizou as orações em latim. Minha mãe dizia que o latim tinha um poder especial, e parecia que era verdade, porque os gritos e as manifestações de Rafa ficaram ainda mais fortes. Durante o ritual, objetos caíram das prateleiras, como se algo invisível estivesse revoltado com o que estávamos fazendo. Mas o padre continuou firme. Eu não vou parar até que ele esteja livre.
ele disse, com uma determinação que me impressionou. O terceiro exorcismo foi o mais marcante. Foi realizado no porão da casa, que o padre acreditava ser o centro da energia negativa. Ele pediu para que minha mãe e eu segurássemos Rafa enquanto ele rezava. As luzes começaram a piscar e a sensação de presença maligna era quase insuportável. Mas no final, houve silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia quase sagrado. O padre então disse: "Ele está livre." Depois do último exorcismo, a casa ficou estranhamente tranquila. Era como se toda a energia pesada tivesse ido embora. Mas, sinceramente, nenhum de nós se sentia confortável em continuar vivendo ali. Decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar. No mês seguinte, nos mudamos para uma casa simples em Sorocaba. Era menor e menos charmosa que a antiga, mas era o que precisávamos. Um lar onde pudéssemos nos sentir seguros novamente. Minha mãe voltou a organizar as novenas em casa e eu, pela primeira vez em anos, comecei a participar ativamente. Sentia que precisava recuperar minha conexão com Deus e proteger minha família de qualquer coisa parecida no futuro. Os meses passaram e os eventos sobrenaturais nunca mais aconteceram. Júlia voltou a ser a menina alegre de sempre. Gabriel retomou sua tranquilidade e Rafa finalmente parecia ele mesmo de novo. Era como se aquele peso que o atormentava tivesse desaparecido completamente. Hoje, ao olhar para trás, sinto que tudo o que passamos foi uma lição. Aprendi que não podemos ignorar o espiritual, seja ele bom ou mau. E mais importante, entendi o valor da fé. Sem ela, talvez nunca tivéssemos superado isso. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir a nossa história. Espero que ela tenha servido como um alerta e um lembrete de que a fé é nossa maior arma contra o mal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa. Fiquem com Deus. Quero compartilhar uma história que aconteceu com a minha família há muitos anos atrás, mas que até hoje é difícil de falar. Sempre que tocamos no assunto, o clima muda. Parece que a simples menção da mansão Albuquerque desperta algo. Você já ouviu falar de casas mal assombradas, certo? Aquelas que aparecem em filmes e séries de terror. Pois bem, a nossa história não é ficção. Ela aconteceu aqui mesmo, no interior de Minas Gerais. Tudo começou quando minha tia-avó, Beatriz Albuquerque, herdou uma propriedade em Barbacena. Só que essa propriedade não era uma fazenda qualquer. Ela tinha uma construção imensa, uma mansão que parecia saída de um pesadelo. Os moradores da região diziam que o lugar era amaldiçoado. Mas tia Beatriz, com sua postura prática e determinada, achava isso um absurdo. Afinal, quem iria rejeitar uma herança tão valiosa por causa de boatos? Quando visitei a mansão pela primeira vez, ainda era criança, mas a impressão ficou marcada em mim. Era gigantesca, com corredores que pareciam intermináveis. Só que o mais estranho eram as coisas que não faziam sentido. Portas que levavam a lugar nenhum, escadas que terminavam em tetos e janelas que davam para paredes. Não demorou para eu entender que a história daquele lugar ia muito além de sua aparência peculiar. Minha tia-avó, Beatriz, nasceu em 1840 e sempre viveu cercada de luxo. Ela cresceu em Belo Horizonte, frequentando as melhores escolas e aprendendo idiomas como francês e italiano. Quando jovem, se casou com Joaquim Albuquerque, herdeiro de uma fábrica de armas que abastecia grande parte do Brasil. A vida deles parecia perfeita. Eles tinham uma casa imensa, muitas posses e eram conhecidos pela alta sociedade. O destino, porém, foi cruel com eles.
Pouco tempo depois de se casarem, Beatriz engravidou, mas a felicidade durou pouco. A filha, Maria Helena, nasceu prematura e faleceu após apenas 2 meses de vida. Foi o começo de uma série de tragédias que mudariam tudo. Beatriz nunca superou a morte da filha. A dor parecia não ter fim, mas as coisas pioraram quando Joaquim adoeceu. Ele foi diagnosticado com tuberculose e em poucos anos faleceu, deixando Beatriz viúva e herdeira de uma imensa fortuna. Ela herdou mais de 5 milhões de contos de réis e metade das ações da fábrica. Mas para ela, todo esse dinheiro era apenas um lembrete das pessoas que havia perdido. Desolada, Beatriz decidiu deixar Belo Horizonte. Foi assim que ela se isolou na fazenda de Barbacena. Mas, ao invés de encontrar paz, ela começou a trilhar um caminho sombrio. Quando chegou em Barbacena, Beatriz parecia uma sombra do que era antes. Sem saber o que fazer com sua vida, ela acabou ouvindo o conselho de um vizinho e procurou um médium famoso na região. A sessão com o médium mudou tudo. Ele afirmou que estava em contato com o espírito de Joaquim. E, segundo ele, Joaquim revelou que a fortuna da família estava amaldiçoada, pois foi construída à custa das vidas perdidas pelas armas fabricadas pela empresa. Para se livrar dessa maldição, Beatriz precisava fazer 2 coisas: abandonar completamente sua antiga vida e usar o dinheiro para construir uma casa para abrigar os espíritos das vítimas. Por mais inacreditável que pareça, Beatriz seguiu o conselho. Convencida de que precisava redimir sua família, ela começou a transformar a fazenda em algo nunca visto antes. E assim, a construção da mansão começou. O que começou como uma pequena reforma, logo se tornou uma obra monumental. Beatriz contratou dezenas de trabalhadores e o trabalho acontecia dia e noite. Mas a mansão não seguia um plano convencional. Beatriz mudava de ideia o tempo todo, criando um verdadeiro labirinto. A casa tinha mais de 100 quartos, escadas que terminavam em tetos, corredores que não levavam a lugar algum e passagens secretas espalhadas por toda parte. Quando perguntei para um dos pedreiros o motivo de tantas mudanças, ele disse que Beatriz alegava seguir as instruções dos espíritos. Ela também começou a tomar medidas estranhas. Fazia questão de dormir em um quarto diferente todas as noites, dizendo que assim confundia os espíritos que tentavam persegui-la. Além disso, ela realizava sessões diárias com médiums para garantir que estava seguindo o plano espiritual. Foi nessa época que comecei a perceber que algo estava muito errado. E se você também gosta de histórias misteriosas como essa, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Assim, eu posso continuar compartilhando esses relatos com vocês. No início de 1910, um terremoto atingiu Barbacena, algo raro no Brasil. O impacto foi devastador para a região e a mansão de Beatriz sofreu grandes danos. Parte dos andares superiores desabou e muitos quartos ficaram inutilizáveis. Curiosamente, a estrutura principal resistiu graças a uma base flutuante que Beatriz mandou construir, algo incomum para a época. Após o terremoto, a mansão ficou com apenas 4 andares, mas continuava gigantesca. Beatriz, já idosa, passou seus últimos anos praticamente isolada, cercada por um número reduzido de funcionários. Os relatos dessa época são os mais estranhos. Funcionários falavam de sussurros nos corredores, passos em quartos vazios e até mesmo sombras passando pelas janelas. Em 1922, Beatriz faleceu sozinha na mansão. E no exato momento de sua morte, as obras pararam. Dizem que os trabalhadores largaram suas ferramentas e nunca mais voltaram. Após sua morte, a mansão foi deixada para sua sobrinha, Ana Clara. Mas Ana não queria nada com aquele lugar. Ela dizia que a casa era opressiva e decidiu leiloar os móveis e objetos pessoais de Beatriz. O que restou foi vendido para um comerciante que transformou a mansão em atração turística.
Desde então, a mansão Albuquerque tem atraído curiosos de todo o país. Histórias sobre espíritos, ruídos estranhos e corredores intermináveis continuam a circular. Recentemente, um grupo de exploradores encontrou um quarto secreto com móveis antigos e uma carta escrita por Beatriz. Nela, ela pedia desculpas por não ter conseguido cumprir sua missão. A mansão ainda guarda muitos segredos. Alguns acreditam que os espíritos finalmente encontraram paz, enquanto outros dizem que Beatriz ainda caminha pelos corredores, tentando proteger sua criação de algo que só ela compreendia. E você, o que acha? Será que tudo isso foi fruto da mente de uma mulher atormentada? Ou será que havia algo realmente sobrenatural acontecendo ali? Essa história que eu estou para te contar é, sem sombra de dúvidas, inacreditável e simplesmente aterrorizante. Não estou aqui para falar de fantasmas ou coisas sobrenaturais. O que vou narrar aconteceu de verdade e agora é a hora de você decidir se tem coragem de escutar até o fim. Tudo começou quando minha família decidiu se mudar para uma mansão antiga numa zona rural em Minas Gerais. Meus pais, Ana e Roberto, estavam empolgados com a ideia de começar uma nova vida longe da cidade. Eu, Gustavo, com 12 anos, e meu irmão Mateus, de 8, estávamos animados, mas também um pouco receosos. A mansão era enorme, mas claramente decadente, com o mato tomando conta do quintal e janelas cobertas de poeira. Enquanto explorávamos, Mateus encontrou uma caixa de brinquedos velhos no sótão. "Olha, mãe, tem coisa de criança aqui", ele disse animado. Minha mãe sorriu, mas algo na expressão dela mudou ao ver os brinquedos. Um misto de nostalgia e desconforto. "Deve ser coisa dos antigos donos", meu pai comentou, tentando afastar o clima estranho. Nós ainda não sabíamos que aqueles objetos eram o primeiro sinal de algo muito errado naquela casa. Com as malas descarregadas, começamos a arrumar os cômodos. Mateus, como sempre, quis explorar os arredores. "Fique por perto", meu pai avisou. Ele assentiu e correu para o quintal. À medida que o dia passava, fomos nos distraindo com a organização da casa. Só percebemos que algo estava errado ao anoitecer. Minha mãe chamou Mateus para jantar, mas ele não respondeu. Primeiro achamos que ele estava escondido. Era típico dele tentar nos assustar. Porém, após uma busca rápida no quintal e nos arredores, o pânico começou a tomar conta. Gritávamos o nome dele, mas tudo o que ouvíamos era o som do vento nas árvores. Na busca, encontrei uma porta escondida atrás de uma estante no porão. Meu pai tentou abri-la, mas estava trancada. "Ele deve estar brincando de se esconder, mas a gente precisa abrir isso aqui", ele disse com um tom sério. Tentamos arrombar a porta sem sucesso. Enquanto isso, minha mãe continuava a busca, já chorando. O desespero tomava conta, mas no fundo, eu sabia que algo mais estava errado. E como se a noite não pudesse piorar, ouvimos um grito. Corremos para o quarto de Gustavo. Ele também havia sumido. O sumiço dos dois deixou a casa em silêncio absoluto, como se até o vento tivesse parado. Minha mãe, desesperada, insistiu para que meu pai chamasse a polícia. Enquanto esperávamos, ficamos juntos na sala. Mas o medo transformava cada barulho na casa em um possível sinal das crianças. A polícia chegou em cerca de meia hora, com 3 agentes. Eles começaram a revistar cada canto da casa, incluindo os arredores. Um dos policiais foi direto para a porta trancada no porão e, com um pé de cabra, conseguiu arrombá-la. Uma escada úmida e estreita descia para as profundezas da casa. A lanterna do agente revelou um corredor que parecia não ter fim. Enquanto investigavam, minha mãe tentou se acalmar. Sabe, histórias assim me deixam com vontade de agradecer por estarmos vivos. E se você gosta desse tipo de mistério, aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso ajuda muito. Apesar do pavor, ela tentava distrair a mente.
Foi então que ouvimos uma voz lá de baixo. Achamos eles. Meu pai e eu corremos até o porão. Lá estavam Mateus e Gustavo, amarrados e amordaçados, com os olhos arregalados de terror. Enquanto os policiais tentavam libertar meus irmãos, um som de passos ecoou pelo porão. Lentamente, das sombras, uma figura surgiu. Era uma mulher. Suja, magra, o cabelo emaranhado cobrindo boa parte do rosto. Suas roupas eram farrapos e ela segurava o que parecia ser um rato morto. "Quem é você? Parada aí!" gritou o policial. Mas ela não respondeu. Com movimentos rápidos e animalescos, avançou para cima deles. Foi preciso que 2 agentes a segurassem. Ela rosnava como um animal selvagem enquanto tentava se soltar. Minha mãe abraçou meus irmãos com força, enquanto meu pai e eu observávamos aquela cena inacreditável. A mulher não falava, emitia sons guturais, como se tivesse perdido completamente a habilidade de se comunicar. A visão dela era aterrorizante, e eu sabia que nunca conseguiria apagar aquilo da minha memória. Quando a situação foi contida, os policiais chamaram uma ambulância para a mulher e levaram todos nós para fora. A mansão parecia ainda mais escura e ameaçadora enquanto nos afastávamos. Mais tarde, descobrimos a verdade. A mulher era filha dos antigos moradores da mansão. Décadas atrás, seus pais morreram de uma doença enquanto ela ainda era criança. Sem ninguém para cuidar dela, cresceu completamente isolada. A única coisa que a mantinha viva era a caça de pequenos animais e o instinto de sobrevivência. A solidão transformou aquela mulher numa sombra do que deveria ser um ser humano. Ela nunca aprendeu a falar ou interagir com outros, vivendo como uma fera dentro da própria casa. Depois de sermos liberados pela polícia, decidimos abandonar a mansão. Não podíamos mais viver ali com as memórias do que aconteceu. Minha mãe chorava enquanto arrumávamos nossas coisas e meu pai parecia perdido em pensamentos. Até hoje, lembro dos olhos daquela mulher. Não sei o que me assusta mais: o que vimos naquela noite ou a ideia de que ela viveu décadas ali sem ninguém notar. Só sei que quando penso na mansão, tudo que sinto é um arrepio. Nunca me considerei uma pessoa que acredita em fantasmas ou qualquer coisa do tipo. Sempre confiei muito na ciência, sabe? Aquela coisa de causa e efeito, tudo tem uma explicação lógica. Mas depois do que vou te contar agora, vou ser honesto. Não tem ciência que explique. Para começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos. Sou jornalista investigativo especializado em assuntos meio fora do comum. Já investiguei de tudo: histórias de OVNIs, lendas urbanas, até mistérios de desaparecimentos. Mas o que aconteceu comigo em uma cidadezinha no interior do Paraná, chamada Campos Velhos, foi diferente. Esse caso não foi só uma investigação, foi algo pessoal. Tudo começou quando recebi um e-mail anônimo com uma mensagem bem curta: Borwood, a mansão. Se você quer a verdade, vá antes que seja tarde. A mensagem vinha com um anexo: uma foto antiga de uma casa enorme, estilo colonial, em estado deplorável. Eu sou jornalista, então minha curiosidade me empurrou a investigar. Pesquisei e descobri que a mansão de Borwood já tinha uma reputação terrível há décadas. Moradores locais falavam de passos no andar de cima, de vozes vindo do nada e, o mais famoso, de uma freira fantasmagórica que aparecia no jardim. O que me fez decidir ir para lá foi outra informação: a mansão seria demolida em menos de um mês. Eu sabia que, se houvesse algo de verdade nessa história, seria minha última chance de descobrir. Cheguei em Campos Velhos numa tarde nublada. O clima parecia combinar com as histórias que eu tinha lido. A cidade era pequena, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Quando perguntei sobre a mansão Borwood numa lanchonete, as pessoas se entreolharam,
como se eu tivesse falado alguma coisa proibida. Uma senhora idosa murmurou: "Deixe isso pra lá, jovem. Aquilo lá não é pra gente como você." Isso só me deixou mais curioso. Peguei meu carro e fui até o endereço. A mansão Borwood ficava no meio do nada, cercada por um matagal alto e árvores que pareciam se fechar em volta do lugar. O portão estava enferrujado e rangeu quando eu o empurrei. A casa era imensa, mas parecia estar em ruínas. Vidros quebrados, paredes descascadas e um silêncio pesado que dava para sentir no peito. Antes mesmo de entrar, eu já me sentia observado, como se o lugar inteiro tivesse olhos. Assim que coloquei os pés no hall de entrada, ouvi um barulho de passos no andar de cima. Meu coração disparou, mas eu tentei me convencer de que era só o vento ou algum animal. Continuei explorando. Os cômodos estavam cobertos de poeira, com móveis antigos e abandonados. Em uma das salas, encontrei algo que chamou minha atenção. Um diário em cima de uma mesa com o nome Maria Clara na capa. Comecei a folhear e percebi que era de uma das filhas do antigo dono da mansão. Ela falava sobre a primeira vez que viu a freira no jardim. Descreveu como ela parecia olhar diretamente para a janela de seu quarto, com um semblante triste, quase suplicante. A leitura foi interrompida por um estrondo no andar de cima. Parecia que alguém tinha derrubado alguma coisa pesada. A lógica me dizia para ir embora. Mas algo, talvez minha teimosia ou minha vontade de saber a verdade, me fez subir aquelas escadas. Subi as escadas devagar, com o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo. Cada degrau rangia como se reclamasse da minha presença. Cheguei ao corredor do andar de cima, onde o ar parecia mais frio. Havia uma sequência de portas fechadas, todas iguais, exceto por uma, que estava entreaberta. Meu instinto dizia para ir embora, mas a curiosidade foi mais forte. Empurrei a porta devagar e o que vi me deixou sem palavras. O quarto parecia diferente do resto da mansão, quase intocado. Os móveis estavam cobertos por lençóis, mas não havia poeira, como se alguém limpasse regularmente. Na parede havia marcas estranhas, como arranhões ou símbolos religiosos, e um crucifixo torto pendurado. Foi então que senti. Um vento gelado passou por mim, embora não houvesse nenhuma janela aberta. Minha respiração ficou pesada e a luz da lanterna começou a piscar. Antes que eu pudesse me virar, ouvi um sussurro: "Ajude-me." Meu corpo inteiro congelou. Virei a cabeça devagar e ali, no canto do quarto, uma figura estava se formando. Era uma mulher, vestida como uma freira, mas transparente, como uma sombra densa. Ela parecia olhar para mim, mas seus olhos não tinham vida. Tentando manter a calma, perguntei: "Quem é você? O que aconteceu aqui?" Ela não respondeu, mas apontou para uma parede ao lado da cama. Me aproximei, relutante, e percebi uma parte do rodapé solta. Com cuidado, puxei e encontrei um envelope envelhecido. Dentro, havia uma carta escrita à mão. As palavras estavam borradas, mas consegui ler partes da mensagem. Minha alma foi condenada por um crime que não cometi. A verdade está enterrada. Não deixe as chamas levarem tudo. Antes que pudesse reagir, senti uma força me empurrar para fora do quarto. A porta bateu com tanta força que o som ecoou pela casa inteira. Desci as escadas quase tropeçando com a carta ainda nas mãos. Minha mente estava confusa. O que a freira queria dizer com "não deixe as chamas levarem tudo"? Será que ela estava falando de um incêndio? Enquanto tentava organizar meus pensamentos, decidi voltar para a sala onde encontrei o diário. Ao abrir o diário novamente, comecei a ler com mais atenção. Maria Clara relatava como, ao longo dos meses, os eventos sobrenaturais na mansão se intensificaram. Portas que batiam sozinhas, vozes na madrugada e a presença constante da freira que sempre aparecia nos jardins durante as noites de tempestade. Em uma das últimas páginas, ela escreveu algo que me arrepiou. Ouvi uma voz sussurrar: "A casa arderá em chamas e todos os seus segredos se perderão para sempre."
De repente, ouvi passos vindo de trás de mim. Não era o tipo de barulho leve que fizera antes. Eram passos firmes, quase como se alguém estivesse correndo. Me virei rápido, mas não havia nada. Ainda assim, aquele sentimento de ser observado voltou mais forte do que nunca. Foi então que pensei: se alguém visse isso, entenderia o que estou passando. Aliás, se você está acompanhando essa história e achando ela tão intrigante quanto eu, inscreva-se no canal e deixe um like. Quem sabe juntos conseguimos desvendar mais mistérios assim? Antes que pudesse terminar esse pensamento, senti cheiro de fumaça. Corri até a cozinha, mas não havia nada queimando. O cheiro estava vindo do andar de cima. Peguei a lanterna e comecei a subir novamente. Quando cheguei ao topo da escada, vi uma fumaça densa saindo de debaixo da porta onde tinha encontrado a freira. Algo estava queimando lá dentro. A fumaça ficava mais densa a cada passo. Meu coração batia acelerado enquanto eu me aproximava da porta do quarto. Coloquei a mão na maçaneta, mas estava quente. Algo ali dentro estava pegando fogo. Forçando-me a abrir, empurrei a porta com o ombro e quase perdi o fôlego com o que vi. As chamas consumiam o quarto, mas pareciam evitar um único ponto: a figura da freira, que permanecia no centro, envolta em uma luz fria e sobrenatural. Ela olhou para mim com aqueles olhos vazios e ergueu uma das mãos, apontando para o diário que ainda segurava. Em sua outra mão, algo brilhou rapidamente antes de desaparecer nas chamas. Com um esforço quase instintivo, recuei para fora do quarto, tossindo com a fumaça. Era impossível apagar o fogo. Corri pelo corredor em direção às escadas, mas as portas começaram a se fechar sozinhas, como se a própria mansão quisesse me prender ali. Ouvi o eco de risadas, não humanas, mas distorcidas, vindas de todas as direções. Cheguei ao hall de entrada e tentei abrir a porta principal, mas ela também estava trancada. Foi então que, do canto do meu olho, vi a freira novamente, agora ao pé da escada. Ela parecia menos sólida, mais como uma sombra. Seus lábios se moveram, formando uma última mensagem: a verdade nunca será revelada. Com um barulho estrondoso, uma janela na sala ao lado se quebrou. Sem pensar duas vezes, corri até lá e pulei para o lado de fora. Caí no gramado úmido, sentindo o impacto nas minhas pernas. Atrás de mim, o fogo já havia tomado conta da mansão inteira. O céu estava iluminado por tons de laranja e vermelho, e o cheiro de fumaça era quase sufocante. Enquanto eu observava as chamas consumirem a mansão, ouvi novamente aquele riso distorcido, agora vindo das profundezas do incêndio. A freira não estava mais visível, mas sua presença era inegável. A sensação de ser observado não me abandonou até eu entrar no carro e acelerar para longe dali. No final, a mansão Borwood se tornou apenas cinzas e escombros, mas as perguntas permaneceram. Quem era realmente a freira? Por que ela estava presa ali? E o que ela queria proteger ou esconder? Não tenho todas as respostas. Só sei que naquela noite algo mudou dentro de mim. Não acredito mais que tudo tenha uma explicação. Algumas coisas simplesmente são, e isso é mais assustador do que qualquer fantasma. Você acredita em escolhas ruins? Daquelas que começam como uma ideia genial e terminam como o pior erro da sua vida? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com a gente. Deixa eu contar. Tudo começou numa tarde de sábado, quando eu e meus amigos decidimos gravar um vídeo diferente para o nosso canal. A ideia era explorar a famosa mansão abandonada na estrada velha da Serra do Cipó. Era o tipo de lugar que só de ouvir falar já dava calafrios. Janelas quebradas, histórias de desaparecimentos e o boato de que o dono sumiu sem deixar vestígios. Claro que isso só fazia a gente querer ir mais ainda.
Chegamos lá no fim da tarde e vou te dizer, o lugar parecia saído de um pesadelo. Paredes descascadas, portão enferrujado e um silêncio que parecia engolir qualquer barulho. Até o vento tinha um som estranho. O Rafael, sempre animado, pegou a câmera e começou a gravar. Galera, olhem esse cenário. O especial de hoje promete. Então já deixa o like porque a coragem aqui tá a 1000. A Bia e o André estavam um pouco mais nervosos, mas a Carol, como sempre, liderava o grupo. Bora entrar, gente, antes que escureça. Vai ser tranquilo, é só um lugar velho. A porta rangeu quando empurramos e o cheiro de mofo invadiu nossas narinas. A cada passo que dávamos, o chão rangia e o eco fazia parecer que não estávamos sozinhos. Os primeiros cômodos eram exatamente o que esperávamos. Móveis antigos cobertos de poeira, teias de aranha e paredes cheias de marcas do tempo. Mas algo ali não fazia sentido. Encontramos latas de comida vazias e marcas recentes no chão. Era como se alguém estivesse usando aquele lugar. E então encontramos a escada para o porão. Foi aí que a coisa começou a ficar realmente séria. Descemos as escadas devagar, com a Carol iluminando o caminho com a lanterna do celular. O ar ficou mais pesado, úmido, e o cheiro de produtos químicos era forte. Quando a luz alcançou o fundo, vimos algo que não esperávamos. Uma bancada metálica cheia de tubos de vidro, balanças e sacos com pó branco. O que é isso? Perguntei, mas no fundo eu já sabia a resposta. O Rafael foi direto. Isso aqui é um laboratório de drogas. O silêncio que tomou conta foi insuportável. Cada um olhou para o outro, tentando entender a gravidade do que tínhamos acabado de encontrar. A Carol começou a puxar a gente para sair, mas antes que conseguíssemos dar meia volta, o André tropeçou numa caixa e derrubou tudo no chão. Um som alto ecoou pelo porão, e então vimos uma luz vermelha piscando no canto. É um sensor, disse a Bia com a voz tremendo. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos um bip, seguido pelo som de passos e vozes do lado de fora. O Rafael puxou a gente para o canto. Eles estão aqui, a gente precisa sair agora. Mas sair parecia impossível. O som dos passos ficava mais próximo e as vozes eram claras. Alguém está aí dentro, pega as armas. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no porão. O som dos passos descendo as escadas foi a pior coisa que já ouvi. Eles estavam vindo, e rápido. A Carol apontou para uma pequena janela alta, nossa única chance de escapar. Mas subir ali não seria fácil. O Rafael teve uma ideia. Eu vou distrair eles, ele disse. E a gente tentou convencer ele a não fazer isso. Mas ele não nos deu escolha. Se eu sair dessa, todo mundo tem que se inscrever no canal. Esse vídeo vai ser lendário. Ele abriu a porta com força e gritou: Ei, quem é aí? Tá pegando fogo? Isso comprou tempo suficiente para a gente montar um apoio com caixas e alcançar a janela. Um por um fomos saindo. Eu ajudei a Bia, depois a Carol e o André. Quando chegou minha vez, ouvi gritos e barulhos de briga lá embaixo. O Rafael estava enfrentando eles, mas a gente não podia parar. Quando finalmente chegamos ao lado de fora, começamos a correr pela mata sem olhar para trás. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, porque dependiam. A Bia tropeçou e quase caiu, mas o André puxou ela. Não para agora, gritou a Carol. Cada barulho na mata fazia a gente imaginar que eles estavam perto. Quando finalmente chegamos na estrada, vimos faróis de um carro. Era nossa chance. A Carol acenou freneticamente e o motorista parou. Por favor, ajuda a gente, implorou ela. O homem abriu a porta, assustado, mas deixou a gente entrar. Quando olhei para trás, vi 2 homens armados saindo da mata, mas o carro já estava acelerando. Só quando chegamos a um posto de gasolina seguro é que o telefone da Carol tocou. Era o Rafael. Tô bem, galera. Peguei uma trilha diferente e despistei eles. Nos encontramos em casa. O alívio foi tão grande que a gente só conseguiu rir de nervoso. No dia seguinte, subimos o vídeo no canal.
Galera, nunca façam isso. Nunca. Deixem o like, se inscrevam e lembrem, nem tudo que parece abandonado está realmente vazio. Essa foi a lição. Às vezes, o perigo real não vem de fantasmas ou monstros, mas de pessoas.